Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, começando, enfim, o Paulistão. Já fizemos aqui alguns vídeos falando sobre os nossos futuros adversários, os nossos outros integrantes do grupo, nossos rivais no grupo. Fizemos ontem uma live que não era para ser live, mas acabou sendo, discutindo aí essa pré-temporada. Tivemos Rafael Cobra, Stephanie Chagas. E hoje, enfim, é dia de pré-jogo, vai começar de vez o Paulistão 2022. Santos e Inter de Limeira amanhã às 19 horas. Mas antes de falar do jogo, agradeço a todos os inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like aí, comente o seu palpite para o jogo de amanhã. E vamos falar então de Santos e Inter de Limeira, jogo em Limeira. Santos estreando fora de casa. É um jogo que não é, como nós falamos no guia, assim, o time mais difícil que nós poderíamos ter. Então vai ser bom porque o Santos também tem alguns desfalques para esse jogo. Muitos jogadores são dúvida, principalmente pela questão de Covid. O próprio treinador, Fábio Carilli, não vai treinar o time. Quem vai comandar o time é o Leandro Silva, conhecido como Cuquinha, mas não é o Cuquinha do bigode, né, o irmão do Cuca, mas sim o auxiliar do Fábio Carilli, já que o Carilli testou positivo para Covid. E estão fora também Kaique e Felipe Jonathan. São dois jogadores que foram titulares no ano passado, então farão falta. Além deles, alguns jogadores também são dúvida, como o próprio Marinho, o Sandri, que tiveram Covid recentemente ou estão vindo de contusão. O Ângelo, o Sanches, então são jogadores que estão trabalhando de maneira individual, segundo o R7. Então, jogadores que podem entrar durante a partida amanhã, mas possivelmente com participação limitada aí. Santos que fez alguns jogos treino nessa pré-temporada, enfrentou o São Caetano, venceu por 4-3, enfrentou a Portuguesa Santista, venceu por 3-0, mas mais do que os resultados, muitos jogadores foram testados. Eu tenho aqui a escalação do jogo contra a Portuguesa Santista. O time titular foi João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman, Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Boas chances deste ser o time titular amanhã, ou também é possível que o Marcos Leonardo faça dupla com o Léo Batistão. Não seria assim a minha melhor opção, mas o Léo Batistão foi destaque desses amistosos, acabou marcando gol em todos eles, marcou 2 no último jogo, então o Léo Batistão vindo bem. Outros, só para comentar, outros jogadores que foram observados também nesse último amistoso, nesse último jogo treino, não dá nem para chamar de amistoso, é um jogo treino, contra a Briosa, o goleiro John e o Mazotti. O John foi o titular da segunda parte da atividade, digamos assim, mas o Mazotti acabou aparecendo. Madison, Ivonei, Leonardo Zabala e Daniel Guedes. Daniel Guedes aparecendo aí como opção da lateral direita, apesar que pela escalação ele jogou na esquerda, porque o Madison devia estar fazendo essa lateral, enfim. Jobson, depois o Augusto, Bruno Oliveira, que veio recentemente, depois o Sandri, e Ricardo Goulart, que não joga amanhã. Lacava, depois Marinho, Léo Batistão, Luiz Henrique e Thailson e Alanzinho. Eu li em algum lugar que o Thailson está sendo observado pelo Carilli, pode ser que fique. Parece que ele tinha até um empréstimo, eu vou dar até uma conferidinha aqui, mas parece que ele tinha um empréstimo encaminhado e o Carilli resolveu não emprestá-lo. Ele quer observar mais, talvez aproveitar o jogador. Eu não sei exatamente como, mas é ótimo que ele tem espaço, e se tiver tem que ser agora, porque afinal de contas ele é um ativo do clube. Enfim, não tem sentido ficar pagando salário sem observá-lo, sem colocar ele em campo. Então, apesar dele ter tido desempenhos ruins nas últimas temporadas, ele é um jogador do Santos. E aqui eu leio uma notícia do mercado do futebol, talvez não um lugar assim mais com credibilidade, mas enfim.
Segundo o mercado do futebol, o Fábio Carille tem analisado e o Elano, treinador da Ferroviária, fez sondagens pelo Thailson e o Carille resolveu dar um pouco mais de oportunidade para o jogador. Então, acho que veremos eventualmente aí, jogadores como o Thailson, o Alanzinho, Jobson voltando, Augusto, esses jogadores. É possível que eles entrem. Como eu disse já, o Carille é um cara que sabe muito bem jogar Paulistão. Então ele entende muito bem como que funciona o Campeonato Paulista. Eu acho que ele vai ter essa noção de em que momentos que ele pode testar jogadores, em que momento que ele tem que entrar para vencer. Então eu acho que ele vai ter esse bom senso e eu espero isso dele nesses próximos jogos. Aí nesses jogos que vão ser muitos, né? São 12 jogos nessa primeira fase do Paulistão. Então acredito que veremos aí jogadores como o Zabala, como o Bruno Oliveira, que veio de reforço, Lacava, Thailson, Alanzinho e concomitantemente a entrada desses jogadores aí como o Sandri, como o próprio Léo Batistão, que vieram sem ritmo. O Daniel Guedes também tem sido observado, ele que é da lateral direita, uma posição muito carente do Santos. E eu particularmente gostava dele, assim, eu achava que ele batia bem na bola quando ele jogava, nos poucos jogos que ele fez pelo Santos. Eu tinha assim uma esperança nele, mas talvez eu seja iludido porque ele marcou um gol de falta no último minuto uma vez. Então, não sei, né? Talvez a minha memória esteja me enganando, mas eu gostava de vê-lo jogar. Teve aí seus problemas com doping e tal, mas possivelmente veremos mais desses jogadores neste Paulistão que se inicia. Lembrando que o Ricardo Goulart, que foi a grande contratação dessa pré-temporada aí do Santos, não tem a documentação ainda acertada. Parece que faltam documentos da China. Que time que a gente teve dificuldades também? Teve um outro time que demorou para mandar os documentos também pra gente e foi todo um rolo. Acho que foi com o Tardelli até, que ele também estava com uma documentação na China e demorou para chegar, daí não conseguiu me inscrever na Copa do Brasil. Acho que foi uma coisa assim. Então o Ricardo Goulart passando por isso também. A lista deveria ser entregue até hoje, até a última sexta, acho que a primeira lista até hoje, mas ainda vai dar para fazer acho que 4 mudanças, se eu não me engano. E daí tem aquela lista B, que pode entrar um monte de gente, mas são os menores de 16 anos. Então, para esse jogo contra a Inter de Limeira não vai ter Ricardo Goulart. Espera-se que chegue logo a documentação para que ele esteja disponível e pronto para o jogo para o próximo sábado, quando o Santos vai enfrentar o Guarani no outro domingo. A estreia do Santos me deu branco agora. É contra a Ferroviária? O Santos, Guarani, Ponte Preta, Bragantino. Não lembro agora, mas enfim. O Santos joga aí no próximo sábado, às 11 horas da manhã. É o primeiro jogo em casa. Então a esperança é que o Ricardo Goulart esteja tudo certo, né? Esteja formalizada já a sua inscrição, já esteja no BID, já esteja devidamente inscrito e disponível para jogo. Certo, pessoal? Então, como eu disse, a escalação a julgar pelos times que vem jogando seria João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe, Bauerman, Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani, Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Marinho talvez entre como titular, a depender da condição. Eu acho que o Sandri pode entrar de titular, mas pelo jeito é difícil, já que ele nem foi o titular contra a Portuguesa Santista e nem terminou como titular. Assim, o Bruno Oliveira foi o titular da segunda parte. Então, não sei se... Bom, o Carille gosta muito do Camacho, então é bem possível que o Camacho entre. E aí Zanocelo e Pirani, que é o nosso meio de campo meio normal. O Santos que deve ir com o 3-5-2, até porque não conseguimos contratar laterais. Então seguimos aí com Velasquez, Kaique quando voltar e Bauerman possivelmente. Vamos ver como é que Luiz Felipe, Bauerman e Velasquez jogam. É uma zaga que não é muito rápida, o Velasquez não é exatamente um jogador veloz, o Luiz Felipe também não, mas é uma zaga que, sendo 3 zagueiros, eu acho que ela vai ser segura pelo menos,
E eu espero que não tome gols de bola aérea, já vai ser bastante interessante. E aí ver esses jogadores que podem entrar aí, como eu já disse, Daniel Guedes, Jobson, Sandri, Bruno Oliveira, Lacava, o Marinho eu aposto que vai entrar de titular. O Léo Batistão eu acho que entra durante o jogo, eu acho que vai substituir o Marcos Leonardo. E torcer sempre por uma vitória do Santos para que seja um campeonato tranquilo. Faz um tempo que a gente não tem campeonatos paulistas tranquilos mesmo, né? Assim, o Santos tem conseguido se classificar em campeonatos paulistas e a última campeonato não foi assim. Mas nesse ano, como nós falamos no nosso guia, o nosso grupo é complicado, o nosso grupo é bastante forte. Então o Santos vai ter que acumular pontos contra esses times, como a Inter de Limeira, que perdeu pra gente no ano passado, inclusive, e isso já diz muito sobre a Inter de Limeira, para que não passe mais um ano de sufoco nesse Paulistão e que dê a tranquilidade pro Carille testar aí seus jogadores. Até porque o jogo que vai ser importante nesse começo de campeonato é o clássico contra o Corinthians, eu acho que é dia 2 de fevereiro, algo assim. Putz, vai ser meio de semana, inclusive, então. Mas até lá, o Santos, que vai jogar fora de casa o clássico, acho que é dia 2, quarta-feira. Até lá, dois jogos aí pro Carille ir analisando o time, já que ele teve a oportunidade de fazer a pré-temporada, que eu acho muito importante, vendo quem que ele pode aproveitar nesse time para ter um bom desempenho nesse campeonato. Então, amanhã, dia 26, quarta-feira, 19 horas, transmissão do HBO Max, eu acho que é só no HBO Max que vai ter, além, claro, da maneira contraventora que você eventualmente preferir, não estou julgando, eu acho que é uma opção para todos. Santos e Inter de Limeira e Santos, lá em Limeira. Que seja uma boa estreia para o Santos, eu estou com essa expectativa, estou ansioso para o começo do campeonato. Acho que vamos ter um ano melhor, já falamos aqui no nosso balanço da pré-temporada que fizemos ontem. Estamos otimistas, mas com aquele pé no chão, porque a temporada passada foi bastante difícil e temos potencial para fazer melhor. Eu acho que esse que é o foco, principalmente nesse Paulistão. Evoluir o time, testar essas peças, dar consistência e aí buscar melhores resultados. Certo, pessoal? Então, de novo, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreve. Deixe seu comentário, diga o que você acha dessas possíveis escalações, dessas opções de jogadores, o que o Carille deveria fazer e o seu palpite para o jogo. E para cima deles. Abraço!